Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus com todos. Mais uma live, mais uma vez fora do horário. Mas, gente, eu já defini que de manhã vai ser a hora que Deus preparar. Eu vou entrar aqui na hora que for mesmo a preparação de Deus. Sejam todos bem-vindos, Stephanie. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. O assunto que nós vamos tratar hoje é a progressividade da graça. A importância da gente entender o papel da graça, não só no momento em que a gente é justificado, que a gente vem a Cristo, mas o papel dela na nossa vida diária de santificação, de consagração e a terceira etapa, né, que vai ser cumprida aí quando o Senhor Jesus voltar, que é a nossa glorificação. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero começar com a leitura de um texto e aí a gente vai passar para a exploração do assunto. É muito importante a gente compreender essa dinâmica da progressividade da graça para a gente viver na dependência do Espírito Santo, para a gente viver aprendendo dele todos os dias da nossa vida. Então, vou colocar aqui, como sempre, né, o assunto, progressividade da graça, para que quem entrar não fique perdido. E, como sempre, vou salvar também lá no YouTube, porque aqui no Instagram é um pouco ruim de assistir, que às vezes você tá no meio, você precisa sair, você não consegue voltar onde você tava. E, como combinado também, live de 30 minutinhos, né? Agora são 9h15, 25, 35, mas no máximo às 9h45 a gente termina. Se quiserem interagir, mandar perguntas, podem mandar aí nos comentários. Creio que o som esteja ok, porque ninguém falou nada, né? Hoje eu coloquei um fone aqui para melhorar. E vou orar como a gente combinou, no início, no final, e aí a gente passa para o nosso assunto, tá bom? Deus, meu Pai, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma manhã aqui, podendo conversar sobre a Tua palavra e compartilhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus amigos e amigas, que nós possamos aprender mais uma vez da Tua palavra, que nós possamos aprender e ser encorajados a viver guiados pelo Teu Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, então, vamos lá. Progressividade da graça. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é um texto que eu achei maravilhoso para resumir o porquê da gente deve entender a progressividade da graça. Olha só. Para viver dentro da graça consumidora, basta ter uma vida santa. O verdadeiro santo consome graça como um 747 queima combustível na decolagem. Torne-se o tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Jesus fez e disse: você consumirá muito mais graça levando uma vida santa do que pecando, pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E esse sustento é o favor totalmente imerecido de Deus em ação. É a vida de regeneração e ressurreição e justificação, que é absolutamente vital, pois nossos pecados precisam ser perdoados. Mas a justificação não é algo separável da regeneração. E a regeneração se desenvolve de modo natural em santificação e glorificação. Se esses temas não são comuns para você, se esses termos não são familiares para você, então, olha, justificação, regeneração e glorificação, não se preocupe. A gente vai desvendar esses mistérios aí agora, tá bom? Sejam bem-vindos, estão entrando mais pessoas. Hoje a gente está falando sobre a progressividade da graça. Eu não sei por que meu comentário não ficou aqui fixado. Agora fixou. E aí vamos falar sobre a justificação, que é o primeiro passo que a gente dá na graça. A santificação, que é o nosso caminhar na graça. E a glorificação, que é o nosso alvo, que é onde a gente quer chegar sendo cristãos, certo? Qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí
nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Biblicamente, a nossa salvação, ela se dá em 3 etapas. E essas 3 etapas, obviamente, elas são aí permeadas, não só permeadas, sustentadas pela graça de Cristo. Então, no primeiro ponto, nós temos a seguinte situação, a justificação. Nós fomos salvos. Ou seja, nós fomos libertos da condenação do pecado. Nós tivemos os nossos pecados perdoados na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, que levou sobre si os pecados de cada um de nós. Todos os pecados que nós já cometemos, que nós cometeremos hoje e que nós cometeremos no futuro. Nós fomos perdoados por esse pecado. E como que a gente recebe essa justificação? Através da fé. É tudo pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados e nos oferta esse perdão gratuitamente, imerecidamente. O que nos resta é só interagir com a graça, e essa é a nossa parte de responsabilidade na história, é que nós precisamos interagir com a graça, aceitando esse perdão gratuito, e quando a gente aceita esse perdão, a gente é automaticamente justificado diante de Deus, porque Cristo se fez justiça de Deus por nós. Algo que nós nunca poderíamos fazer, que nós nunca conseguiríamos fazer, nem que nós queimássemos todos os animais da face da terra como oferta diante de Deus, Cristo fez por nós, gratuitamente. Então, nessa primeira etapa, pela graça, nós somos justificados diante de Deus. Deus olha para nós através do sacrifício de Cristo e então nos aceita, porque Cristo cumpriu a justiça de Deus e nos fez aceitáveis diante dele. Então, quando nós interagimos com a graça, aceitamos o sacrifício de Cristo por fé, nós somos justificados diante de Deus. E aí, olha só, em Atos 15:11 está escrito o seguinte, ó: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então, nós fomos salvos. Nós que já somos cristãos. Obviamente que tem algumas pessoas que ainda não aceitaram esse sacrifício. Então, nós precisamos pregar a palavra do reino de Cristo para que elas conheçam a Cristo, conheçam a graça e venham a ser justificadas também pelo sangue do Senhor Jesus. Certo? Então, isso é uma síntese. É basicamente o que acontece na nossa primeira etapa de salvação, que é a nossa salvação inicial, que é a nossa santificação inicial, que é a justificação. E no final a gente vai ler aquele textinho de novo, para vocês verem como que vai ficar bem mais claro os termos aqui que o autor usou. É o Dallas Willard que escreveu esse texto. Então, certo? A primeira etapa que nós gastamos graça, que nós precisamos de graça, é na justificação. É a nossa entrada no caminho de Cristo. Certo? Vamos para o nosso segundo passo de salvação, nosso segundo passo de justificação, que é basicamente o nosso caminhar constante enquanto a gente estiver aqui na Terra. É a nossa santificação progressiva, é o dia a dia, é a nossa convivência com o Espírito Santo, é a nossa submissão a que o Espírito Santo nos conduza, a que o Espírito Santo seja o nosso árbitro, seja o nosso juiz, que a gente seja conduzido gentilmente por ele. Olha só para vocês verem. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse assim, no versículo 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele que nos ministra todos os dias, nos ensinando todas as coisas e nos fazendo lembrar tudo que Jesus disse. Porque, em última instância, qual que é o nosso objetivo enquanto caminhamos na presença do Senhor?
ser como Cristo. E é o Espírito Santo que vai produzindo isso em nós, que vai produzindo essa transformação todos os dias. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte a respeito dessa segunda fase da nossa salvação. A justificação tira o homem do mundo. Então, ele separa o homem daquele lamaçal de pecado. Mas a santificação, que é essa segunda fase que a gente está falando, tira o mundo do homem. Então, ele vai limpando, vai purificando o coração do homem, fazendo com que ele se torne cada dia mais parecido com Jesus. E esse processo de santificação progressiva é aquilo que a gente leu lá no texto, que a gente precisa ir queimando graça todos os dias. A gente precisa a gente precisa se aproveitar dos meios da graça. Então, o que o Senhor Jesus deixou como mandamento? Oração, jejum, oferta, todas as disciplinas espirituais guiadas pelo Espírito Santo, para que a gente possa todos os dias avançar na nossa santificação, que é progressiva. E ela só vai se consumar quando Cristo vier. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente está passando por um processo de transformação, um processo de purificação, um processo de preparação para se encontrar com Cristo. E nesse momento, nós estamos sendo salvos. É a segunda etapa da nossa salvação, que é a santificação. Muitas pessoas acham que a gente precisa de graça só para entrar, só para a porta, que a gente precisa de graça só para ser perdoado dos nossos pecados. E na realidade, a gente precisa da graça para tudo. A gente é dependente da graça para viver, porque a gente precisa dessa luz, dessa guia do Espírito Santo para cada pequena decisão das nossas vidas, para que a gente possa viver alinhado à vontade do Senhor, alinhado à vontade de Deus. E tudo isso se dá pelos meios de graça, pela condução do Espírito Santo. E é nesse sentido que nós estamos sendo salvos todos os dias, porque a gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente abraça o mundo, ou a gente abraça Cristo. E todos os dias a gente precisa se abster de escolher algumas coisas para estar diante da presença do Senhor. A gente precisa se abster, muitas vezes, de coisas lícitas, de gastar o nosso tempo com algumas coisas que são de fato necessárias, mas que em excesso tomam o espaço do Senhor, tomam o espaço de Cristo. A gente deixa de ouvir a liderança do Espírito Santo e passa a ouvir a liderança de outras pessoas, de outras coisas, de outros influenciadores. Então, essa santificação, essa salvação progressiva, ela se dá todos os dias das nossas vidas. E aí o versículo é o seguinte, ó. 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, para nós que estamos sendo salvos. Então, é um processo progressivo, é uma progressividade que a gente vive na dependência do Espírito Santo. Tudo bem, mas como saber se eu fui salvo e que eu estou vivendo na dependência do Espírito Santo? Como saber que eu sou uma criatura regenerada e que eu estou passando por esse processo de santificação todos os dias? Primeiramente, porque é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Vou achar o versículo certinho aqui, é João 17, versículo 11. Olha só. Olha o que Jesus diz para os discípulos. João 16, versículo 7. Mesmo evangelho que eu já estava lendo aqui. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Eu, Jesus, ele falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então era necessário que Jesus fosse ao Pai para que o conselheiro, o Espírito Santo, ele viesse nos guiar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos nos alinhar ao Espírito Santo para que nós possamos, inclusive, nos arrepender diariamente dos nossos pecados cometidos diante de Deus. Por que que essa segunda fase ela é progressiva, ela é uma preparação, ela é um teste?
porque nós ainda estamos em corpo de carne, em corpo pecaminoso, que todos os dias, uma hora ou outra, vai acabar pensando mal, falando mal, agindo mal, sentindo mal, mal no sentido de ir contra os mandamentos de Deus, no sentido de ofender ao Senhor. E é por isso que a gente precisa dessa liderança do Espírito Santo, porque ele vai nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E assim nós vamos nos arrepender, orar ao Senhor, buscar esse arrependimento, buscar esse perdão, colocar essa culpa sobre a cruz de Cristo, que é a nossa salvação, né? E assim a gente vai avançando nesse processo de santificação. E aí a gente volta lá para o livro de Gálatas, que é o que eu falei para vocês lerem, né? Para a gente conversar essa semana sobre a graça. E Paulo fala no capítulo 5 sobre a vida pelo Espírito. E aí no versículo 16 ele fala o seguinte, isso é um teste para a gente ver se a gente está vivendo essa santificação progressiva. Olha só, Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então o Espírito e a carne, eles são contrários. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aí o que são as obras da carne manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você pratica essas obras da carne aqui constantemente e principalmente sem arrependimento algum, sinto lhe informar, mas você não está vivendo o processo de santificação. Tem que encontrar onde é que está o problema. Será que você ainda não conheceu a Cristo verdadeiramente? Será que você de fato não se entregou a Ele? Será que você nem mesmo foi justificado ainda? É bom a gente fazer essa autoanálise todos os dias. Pedir ao Senhor para sondar os nossos corações, como está escrito lá em Salmos, né? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum erro. Me mostra para que eu possa me consertar diante da tua presença. E aqui Paulo fala exatamente aquilo que a gente vem falando nas outras lives, né? Que não adianta você tentar viver fugindo dessas obras da carne pelas suas próprias forças, obedecendo à lei, obedecendo a mandamentos, querendo aplausos, querendo ser vistos pelos outros, porque nas nossas forças a gente não consegue fazer isso. É só pela graça, é só pelo Espírito Santo que a gente pode fazer isso. E aí vem, olha o teste para a gente saber se a gente está vivendo essa santificação progressiva. Versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então a gente mata mesmo a nossa carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vou ler de novo esse versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E é exatamente isso que o autor daquele texto que a gente leu no início aqui falou a respeito de consumir graça todos os dias para viver essa santificação progressiva. Para viver dentro da graça consumidora, basta ter uma vida santa. O verdadeiro santo consome graça como um 747 queima combustível na decolagem. De novo, torne-se o tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Jesus fez e disse. Mas eu vou conseguir praticar o que Jesus fez e disse nas minhas próprias forças?
Ah, não, hoje eu vou amar o próximo como a mim mesmo, nas minhas forças. Impossível. Impossível. Você vai precisar praticar as disciplinas espirituais para conseguir fazer isso. Você vai precisar se valer dos meios de graça para isso. É muita oração, é muito jejum, é muita comunhão com o Espírito Santo, porque ele é quem nos capacita para essa obediência, para esse viver apartado das obras da carne e alinhado às obras do Espírito. Afinal de contas, essas coisas que a gente falou aqui, ó, no versículo 22 de 5 de Gálatas, amor, alegria, domínio próprio, isso são fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Uma pessoa que está vivendo pelo Espírito, ela manifesta todas essas características juntas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Não tem como pescar algumas e viver algumas. São todas. E isso, obviamente, nós não vamos ser perfeitos o tempo todo. Como eu já falei, a gente está vivendo um período de teste, é um período de santificação progressiva. Ela vai aumentando. Inclusive, me lembrou aqui agora uma passagem que está em Coríntios 4,16, que fala o seguinte, olha. Por isso que nós não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, a nossa carne, esteja a desgastar-se, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então isso resume bem a nossa santificação. Eu fiz até um desenho aqui para exemplificar. Eu acho que vai ficar viradinho, mas vai dar para entender. À medida que a nossa carne, o nosso corpo, no tempo, ele vai se degenerando, ele vai se acabando, o espírito, no entanto, ele vai só se fortalecendo. Se a gente vive na direção do Espírito Santo, se a gente se permite ser guiado, arbitrado por ele, a gente vai viver nessa santificação progressiva todos os dias. A gente consome graça e vive em obediência, em amor, em paciência, em domínio próprio, todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte e nos liberte de uma vez por todas da presença do pecado. Então, primeira fase da nossa salvação, justificação, nos liberta da condenação do pecado. Segunda fase, santificação, nos liberta do poder do pecado, porque se vivemos pelo Espírito, o pecado não tem poder sobre nós. Porque por mais que a gente peque, o Espírito Santo, que é o nosso guia, vai nos levar ao arrependimento, certo? E essa santificação progressiva, ela necessita de graça todos os dias, porque por nós mesmos a gente não consegue viver obedecendo, viver alinhado aos mandamentos de Cristo. Então a gente precisa gastar graça todos os dias da nossa vida, certo? E aí vem a terceira fase da nossa salvação, que é a última, a final, a experiência do alvo. É quando a gente finalmente vai chegar lá, onde a gente tanto almeja, que é, no futuro, a glorificação. Quando nós seremos de uma vez por todas salvos da presença do pecado. É a glorificação. Quando nós formos glorificados, quando o nosso corpo for transformado na volta do Senhor Jesus Cristo, nós seremos libertos da presença do pecado e nunca mais vamos sofrer com esse problema. Seremos iguais a Cristo, iguais ao nosso Mestre e nunca mais precisaremos correr o risco de tropeçar, de se desviar dos mandamentos dele, porque nós seremos um com o nosso Pai. E o versículo que prova isso é Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, na primeira fase, justificação, fomos salvos. Na segunda fase, santificação, estamos sendo salvos. E na terceira fase, glorificação, seremos salvos de uma vez por todas. E aí, vamos finalizar aquele texto, porque agora vocês vão compreender, quem não tinha compreendido no início, vai compreender tudo, olha. Você consumirá muito mais graça, levando uma vida santa, do que pecando, pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. Vocês se lembram? Eu gosto muito de citar esse versículo. Todas as coisas são dele,
por ele e para ele. Romanos 11:36, que é esse versículo. Eu não gravo todas as referências, não, mas o computador fica aqui a postos para qualquer consulta. Então, aqui, ó. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Todas as coisas vêm dele e para ele retornam, porque eu não sei se vocês se lembram da última live que a gente falou que ele é bondade, ele é misericórdia e ele é amor. Por isso que todas as coisas vêm dele e para ele retornam. Todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E esse sustento é o favor totalmente imerecido de Deus em ação. Lembram? Nós fomos reconciliados com Ele enquanto ainda éramos inimigos e Ele ainda assim nos amou. É a vida de regeneração e ressurreição e justificação. Por que vida de regeneração e ressurreição? Nós acabamos de ver que quando nós aceitamos a Cristo e passamos a viver essa santificação progressiva, nós morremos para o velho homem, nós crucificamos o velho homem e passamos a viver a vida de Cristo. Voltando para Gálatas, né, que é o livro que a gente está analisando aqui para falar sobre graça, capítulo 2, versículo 20, olha só. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, você abdicou da sua vida para servir a Cristo. Então você vive a vida dele. Você se permite ser os braços dele, as pernas dele, a boca dele. Então, vivendo sob esse direcionamento do Espírito Santo, você matou a sua carne, que pende para os desejos da carne, como a gente viu aqui no capítulo 5, a sua carne pende para esses desejos da carne, mas quando você interage com a graça e se permite ser guiado pelo Espírito Santo, você crucifica a sua carne e passa a viver a vida pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito é filho de Deus, tem o direito de chamá-lo de Abba, de paizinho, como a gente já leu aqui no capítulo 4, vou ler de novo. 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai, ou Paizinho. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Herdeiro quando? Na terceira fase, que é a glorificação. Certo? Então, uma vida de regeneração e ressurreição. Morri para a carne, vivi para Cristo, ressuscitei em Cristo. E justificação, que é a primeira fase, que é absolutamente vital, pois nossos pecados precisam ser perdoados. Na primeira fase de justificação, nossos pecados são perdoados para que a gente possa entrar para o caminho da santificação. Mas a justificação não é algo separável da regeneração. Então, a justificação é a porta. A regeneração, a santificação é o caminho que a gente vai percorrendo. E um não é solto do outro. A gente separa aqui por questões didáticas, né? Mas a gente é justificado e imediatamente precisa passar a viver uma vida de santificação. Não é automático assim, vim a Cristo, todos os meus vícios vão ser curados, vou ser uma pessoa perfeita, um crente perfeito. Não é assim. Por isso que a santificação é progressiva. E por isso que a gente precisa se valer dos meios da graça para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir nesse processo. E, vamos lá finalizar, e a regeneração se desenvolve de modo natural em santificação, que é o caminho que a gente percorre ao longo da nossa vida, e glorificação, que é o nosso alvo. Quando a gente vai chegar até a Cristo, a viver com Ele, ser iguais a Ele e ter um corpo glorificado, transformado, viver na presença dEle, aí sim terá acabado nossa aflição, nossos perigos, nossas dores, serão enxugadas as nossas lágrimas. E para tudo isso a gente consome graça.
Por isso que é tão importante a gente conhecer o que é a graça, saber os limites da graça, saber por que a gente precisa viver pela graça, como que a gente consome graça, quais são os meios de graça, como viver em consagração, sendo mais parecidos com Cristo todos os dias, utilizando desses meios da graça para avançar nessa santificação progressiva. E é isso que a gente vai fazer aqui ao longo dessa semana, que a gente já tem feito, né? Destrinchado aí esse assunto da graça, para que a gente possa viver mesmo essa liderança do Espírito Santo, para que a gente possa se desenvolver nessa santificação progressiva e para que a gente possa se aproximar mais do nosso alvo, que é a glorificação. Então, espero que tenha ficado bem claro, né? Essas 3 fases da nossa salvação, que são justificação, santificação e glorificação. Para todas elas, a gente precisa consumir graça como um Boeing, né? E que a gente se permita ser guiado pelo Espírito Santo. 9h43, graças a Deus estou aprendendo a cumprir horário, pelo menos a duração aqui da live. Não prometo sempre cumprir o horário de começar às 8 da manhã, não, mas entre 8 e 9 eu vou entrar aí pra gente conversar sobre esse assunto tão importante. E além disso também, vão ficar salvas as lives no perfil, lá no YouTube também. Quem quiser conferir depois, vai ficar aí tudo salvo, tá bom? Vamos orar. Se alguém tiver algum pedido de oração também, quiser mandar aqui, pra gente já orar de uma vez. Vou tomar uma aguinha aqui que a gente ainda tem 1 minuto. Aí a gente ora agradecendo e finaliza. Gente, Deus abençoe por quem esteve aqui comigo nesse tempinho. Espero que tenha sido bênção para vocês. Então, vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença, pela Tua guia. Obrigada, Jesus Cristo, pela Tua morte de cruz, que nos perdoou os pecados. Obrigada, Deus, por ter propiciado, Senhor, a Tua justiça para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Ti. Espírito Santo, que nós possamos aprender a utilizar os meios de graça para ser guiados pela Tua presença, para ser guiados por Ti, para vivermos, Senhor, a santificação progressiva e um dia chegar no nosso alvo, que é a glorificação, que é viver contigo. Senhor, obrigada pelo dia, obrigada pelo alimento, obrigada pela nossa família, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque o Teu Espírito testifica em nós que somos filhos. Ensina-nos e ajuda-nos a levar o Teu Evangelho, a falar a Tua palavra e a cumprir os Teus mandamentos. Que nós possamos consumir graça, Senhor, e viver de acordo com aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. A Yara Paulino pediu aqui oração por desemprego. Ô, minha irmã, vamos orar então? Senhor, apresentamos nas Tuas mãos neste momento a vida da Yara. Não sei a situação que ela está passando, meu Deus, mas nós pedimos o Teu toque agora. Conforta o coração dela, abençoa ela, guia os caminhos dela para que ela possa enviar os currículos para os locais certos, para que ela possa ser aprovada naquele local que o Senhor tem não só uma obra material, mas também uma obra espiritual na vida dela. Um local onde ela possa propagar o Teu Evangelho, Senhor, e que isso sirva também de testemunho de que o Senhor providencia todas as coisas na vida dela. Apresentamos nas Tuas mãos a vida da Yara, a vida de todos que estiveram aqui nessa live e aqueles que vão assistir depois também. Em nome de Jesus, para a glória do nome de Deus. Amém, amém. Então, pessoal, Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.